Olá, queridos! Estamos, então, numa série na qual nós estamos trabalhando as ferramentas do método de autocura de maneira a facilitar, encorajar, estimular, efetivamente possibilitar a aplicação do método. O método, a gente já vem falando dele há muito tempo, pode ser reconhecido, já é percebido por muitas pessoas como realmente uma coisa muito boa, muito útil, muito bonita, muito interessante, mas por melhor que seja um remédio, se eu não tomar, ele não vai fazer efeito. Então, essa série de olharmos para essa caixa de ferramentas se constitui no empenho para que realmente o método possa fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, em todas as situações, principalmente naquelas mais difíceis. Então, a ferramenta que nós vamos comentar hoje é a folha de sentimentos. Os sentimentos, a gente já conversou sobre eles, não é? Os sentimentos que adoecem, e trabalhamos os sentimentos que curam. Os sentimentos que adoecem, só para lembrar rapidamente, não é? O medo, a acomodação, a ansiedade, a falta de criatividade no dia a dia, na criação de novas oportunidades, a pressa, a correria, a falta daquele momento de meditação, de encontro consigo mesmo, de encontro com Deus. Então, esse trabalho dos sentimentos, que à luz da medicina hoje, mais ninguém discute, que as pessoas podem adoecer dos sentimentos, de uma raiva, de uma mágoa, de um melindre, do próprio medo, mas ainda há algumas complicações em relação a um trabalho eficaz, terapêutico dos sentimentos em direção à cura. Então, para a gente poder trabalhar com essa folha dos sentimentos, ela vai, na primeira parte do trabalho, ela vai nos propiciar um diagnóstico. Porque muitas vezes nós estamos tão desatentos de nós mesmos que não percebemos que estamos com os sentimentos adoecidos ou que estamos adoecendo de um determinado sentimento. Então, a folha de sentimentos é uma coisa muito simples, vai nos demandar poucos minutos no fim do dia para que a gente possa perceber qual o sentimento que dominou no meu ser, na minha psique, no meu coração, ao longo daquele dia. É um trabalho bem mais simples até do que é proposto no Livro dos Espíritos, né? Todo aquele trabalho de autoanálise, uma coisa bem simples. Qual o sentimento que predominou durante o dia no meu ser? Qual o sentimento me mobilizou? Qual o sentimento está, inclusive naquele próprio momento, muito fácil de ser percebido como aquele que predomina os meus movimentos? Será o desânimo? Será a mágoa? Será o medo? Será coisas positivas também, não é? Naquele dia, o sentimento que predominou foi da gratidão, o sentimento que predominou foi do entusiasmo. Então, identificando esse sentimento predominante, eu simplesmente anoto numa folha, calendário, uma folha que possa ter o dia a dia. Depois de uma semana, eu vou olhar essa folha e aí eu vou poder perceber qual o sentimento que predomina ao longo de uma semana. Depois de um mês, eu vou poder perceber qual o sentimento que predomina ao longo de um mês. Esse diagnóstico, como todos os diagnósticos, é que vão orientar o tratamento, é que vão dizer quais são as fontes aonde eu devo buscar o sentimento que cura, quais são os movimentos que eu preciso fazer para usar a meu favor
essa minha possibilidade, que é do espírito, a possibilidade de sentir. Algumas pessoas com depressão, elas se queixam de que não têm sentimentos. Justamente elas são alcançadas por uma grande indiferença. Nesse caso, o sentimento que predomina é o da indiferença. Então, quando nós temos um diagnóstico prático, facilmente observado numa folha de papel, daquele sentimento que predomina no meu dia a dia, esse simples movimento, ele já me desloca daquele lugar totalmente improdutivo, aonde eu não percebo que é o meu sentimento que está me incomodando e não o que as outras pessoas estão fazendo. E a partir daí eu já sou empoderada, eu já sou investida do poder de transformar a situação. Então, quem está num processo de autocura precisa desenvolver esse olhar para dentro, precisa desenvolver esse olhar para si mesmo, para identificar que o seu sofrimento não é tanto decorrência das circunstâncias, mas do sentimento em relação às circunstâncias. Então, se há muita tristeza naquele momento da minha vida, em função de um acontecimento muito grave, é claro que não é possível que eu imediatamente esteja rindo à toa. Mas estão aí os trabalhos de palhaços nos hospitais, mostrando que a possibilidade da criança, em situações tão delicadas, de tanto sofrimento físico e psicológico, diante da possibilidade de um sorriso, diante da possibilidade de prestar atenção numa outra coisa, numa bolha de sabão, numa brincadeira, dá resultados positivos, comprováveis na recuperação da saúde e do bem-estar, e inclusive numa vivência mais amena da própria situação de sofrimento. Então, se há muita tristeza, se o momento é muito triste, ou eu tenho o hábito da tristeza, porque fazendo a folha de sentimentos, nós vamos poder observar que nós temos hábitos de sentimentos. Né? Aqueles que estão sempre se destacando no meu dia a dia. Se eu vejo essa tristeza tão presente, tão intensa, muitas vezes justificável pelas situações existenciais, mas se mesmo assim eu puder me propiciar um momento leve, alguns minutos, alguma coisa que me faça rir, um pouquinho que seja, ou então enxergar alguma coisa mais colorida, alguma coisa mais viva, eu vou estar propiciando ao meu espírito, à minha mente, ao meu ser integral, um caminho de cura, um caminho de equilíbrio. Algumas pessoas, infelizmente, por absoluta falta de atenção, apenas isso, falta de atenção, não percebem o quanto se cultiva a tristeza no dia a dia, muitas vezes por questões passageiras, por questões de menor importância, quando a gente olha do ponto de vista exterior ou prático, mas que pelo hábito de se entristecer, a pessoa se entristece. Se entristece porque chove, se entristece por uma frustração de alguma coisa que queria fazer e não vai poder fazer, se entristece pelo aparecimento de uma dificuldade cotidiana. Então, o hábito da tristeza, ele só vai ser combatido eficazmente quando a pessoa olhar para aquilo e se perceber dentro desse hábito de sentir. O sentimento de desesperança, o sentimento de desânimo,
diante da dificuldade de ultrapassar certas questões existenciais, ou então aquele desânimo que nos acomete quando nós ficamos esperando uma solução mágica que virá dos espíritos, dos benfeitores, de Deus. De algum lugar vai vir uma solução mágica que vai me tirar, sem nenhum esforço da minha parte, daquele lugar de sofrimento. Muitas vezes nós nos abandonamos nessa expectativa, nessa passividade, esperando esse socorro. E como muitas vezes, aliás, geralmente, aquela situação difícil está na nossa vida para nos ensinar que nós temos em nós o potencial, o poder de transformar situações, essa ajuda milagrosa não vem. A ajuda vem de formas que a gente às vezes não toma consciência, através da sustentação, através das ofertas, como essa videoaula, como esse método, como tantas outras coisas. Nos chegam, alguém fala, alguém nos dá um livro, alguém nos dá um telefonema, nos faz um convite, mas não está ali naquele livro, não está ali naquele convite, aquela solução mágica que eu estou esperando para o meu problema, e aí eu me mantenho nesse quadro de desânimo, de desesperança. Então, quando eu me observo, não um dia ou outro, mas frequentemente, todos os dias, nessa postura de desânimo, de desesperança, de visão pessimista da vida, das pessoas, aí eu faço o diagnóstico do meu sofrimento, que não é necessariamente as coisas que estão me acontecendo, mas a minha forma de sentir essas coisas. Então, é possível sempre reavivar a esperança, e com a esperança reavivada, eu abro possibilidades de abordagem criativa do meu problema. Então, quando nós temos falas assim, não adianta, eu não consigo, eu sou assim, isso para mim não tem jeito, eu estou dando um decreto de permanência no sofrimento. Então, quando eu consigo, através da folha de sentimentos, ver que essa posição, ela se mantém, se repete por todos os dias da semana, por toda a minha vida, fica claro o que eu preciso fazer, eu preciso reavivar a minha esperança. Reavivar a esperança, estando aberto às possibilidades de ajuda, de sustentação que me chegam todos os dias, porque nenhum de nós foi criado para ficar congelado numa situação de sofrimento. Uma esperança na medicina, uma esperança numa ajuda profissional, mas principalmente uma esperança em mim mesmo, uma esperança de que eu sou capaz de enfrentar aquela situação de uma outra forma. Então, vamos colocar lá na nossa caixa mais essa ferramenta, a folha de sentimentos. Ali a gente vai poder ver exatamente qual o movimento em direção à saúde que nos compete fazer. Obrigado, queridos, pelo carinho. Até a próxima.